Boa noite a todos os irmãos. Vamos direto aqui ao estudo. Buscando a santidade. João 17:17. Santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O Senhor disse: sede santo como sou santo. Então, para nós primeiro ser santo lá no céu, primeiro nós precisamos ser santos aqui na terra, né? Então, todos que estão querendo ir para o céu, eles devem se adaptar logo antes aqui na terra para ser santo aqui, antes de ir para lá. Então, vamos pegar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e meditar nesse texto aqui. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Por quê? Porque essas coisas são passadas. Então, colocar na nossa cabeça que lá no céu não vai ter nem dor. A princípio aqui nós podemos dizer que não vai haver morte. Que lição nós vamos tirar disso aqui hoje? Em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 382, diz que muitos que são agora só meio convertidos, quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com eles. Vamos começar. Por que eles vão sair do povo de Deus? Porque o povo de Deus que vai para o céu não vão mais comer carne. Até mesmo porque não vai haver mais morte. Não vai ter mais pecado. O que faz tirar a vida dos animais é o pecado. É porque quando diz assim, não matará só o homem. Lá não está dizendo que é. O velho esse mandamento vai ser cumprido ao pé da letra. Não vai matar nada. É nada. Então agora, muitos que são meio convertidos, quanto à questão de comer carne. Porque eles nunca vão avançar e fica só meio convertido e acaba não indo para o céu porque vão se separar do povo de Deus para não andar mais com ele. Os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. Alguns há uma relutância muito grande, né? Mesmo pessoas que professam ser adventista de dia, que professam reforma, eles têm uma luta muito grande, como se quisesse continuar ainda meio convertido por toda a vida. Então, o resultado do povo de Deus mesmo, que quer ir para o céu mesmo, que estão aguardando realmente a vinda do Senhor Jesus Cristo, essa questão de se alimentar de carne vai ser abandonada. Definitivamente vai ser abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Ou seja, esses que se conscientizam que lá no céu não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, nem pranto, nem nada disso, eles vão estar conscientes de que a alimentação carne, eles não devem se alimentar dela. E muitos vão permanecer meio convertidos e vão se separar do povo de Deus. Pode fazer as outras coisas, mas não fez tudo. Exatamente. Em Beneficência Social, página 48,
que aquele que ama a Deus, ele não somente amará o seu semelhante, mas considerará com terna compaixão as criaturas que Deus fez. Então, não ter consideração pelas criaturas que Deus fez é falta de amor a Deus. E no céu só vai entrar aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Então, considerar com terna compaixão as criaturas de Deus é guarda de mandamento. É guarda de mandamento. Conforme está escrito em Provérbios, né, capítulo 12, versículo 10, o justo ele tem consideração pela vida dos seus animais, mas quem não é justo não considera não. Ele espanca, ele bate, ele mata. Os ímpios não têm a mínima consideração para com a vida dos seus animais, porque as afeições deles são cruéis. Né? Aquele criatura, o meu irmão, é caçador de primeira classe, levou a vida todinha atrás do bichinho, correndo atrás dos veados, dos bichos do mato, que caçador, tem um bocado de amigo dele aí que entra no carro e entra pro mato, só vem com um bocado de coisa. Ai, meu Pai Celestial. Vamos agora pensar um pouquinho aqui. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais e seus efeitos sobre os que a infligem e nos que a observam. Vamos pensar um pouco aqui. Para manter famílias se alimentando de carne, pensem na crueldade que acontece nos matadouros, aonde eles vão abatendo aqueles animais. Aquele velho que mora ali botou uma carrada de bode, todo dia passa, botar para comer e vai acabando. Se nós pensássemos bem nessas crueldades que acontecem, nós não estávamos mais se alimentando de carne, né? Graças a Deus, não é o nosso caso, mas o povo que professa ser o povo de Deus, que ainda se alimenta de carne, eles devem em breve abandonar, porque se Cristo, ao voltar, ainda estiverem comendo carne, infelizmente eles não podem subir. Alguns acham que não tem nada a ver, né? É uma questão de cada um. O que está escrito é crueldade, é quebra de mandamento, é maldade, e nós temos que abandonar tudo isso. Como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus. Alguns acham que não, né? Mas é o que está escrito aí. E poucos se compenetram quanto deveriam da pecaminosidade de maltratar os animais ou deixá-los sofrer pela negligência. Então, deixar um animal sofrer por negligência já é um erro grave. Maltratar, mais grave ainda, e matar, dá para entender? Alguns dizem que maltratar um animal, segundo a lei, é crime. E matar pode. Dois rapazes de moto puxando um cachorro amarrado pela boca. O bichinho chegando com as patas saindo sangue. E a mulher gravando até Muita que ela maldade. fez eles parar e reclamou até que eles soltaram o cachorro. E o que é isso? É para matar E isso, Tanto que ele fazer com aquele bichinho. isso dá, Passa no jornal aqui. isso dá punição Pois é. da cadeia. Aí eles foram levar para a polícia.
aquele que criou o homem fez também os animais irracionais também. A vantagem do homem para os animais não é nenhuma, não. O fôlego. A diferença é que o homem tem entendimento. Porque o que criou o homem foi Cristo. Mas Cristo também criou os animais. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. A misericórdia do Senhor não está só sobre os homens, não. A misericórdia do Senhor está sobre as suas criaturas também, os animais. Os animais, eles foram criados para servirem ao homem. Mas pelo fato dos animais ter sido criados para servirem ao homem, o homem não tem o direito de causar dor com tratamentos rude ou cruel, de cruel exigência para com seus animais, não. É por causa do pecado do homem que toda a criação geme e que está juntamente com dores de parto. A pior dor das... Quem pecou foi o homem. E é por causa do pecado do homem que toda a criação está na condição que está. E o homem não tem o direito de usar de crueldade para com os animais, conforme o texto anterior. Não tem o direito de causar dor nos seus animais. Não tem o direito de dar tratamento rude ou cruel. O homem não tem o direito para isso. O sofrimento e a morte foram assim impostos, não somente ao gênero humano, mas aos animais. Tudo por causa do pecado. A gente tem que olhar para o pecado com repugnância, com nojo, para abandonar mesmo esse tal de pecado. Certamente, pois ao homem toca procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou sobre as criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Então, se a gente pode aliviar as dores dos animais, é o nosso dever fazer. Aquele que bateu na jumenta, aí Deus disse que se fosse para matar, matava era tudo, não era ele. Porque nós não devemos cansar de fazer o bem, né? E o nosso dever é estar fazendo o bem. Não é só aos seres humanos, fazendo o bem também às outras criaturas de Deus. Porque as suas misericórdias para com eles também. E aqueles que são misericordiosos, de quem Deus tem misericórdia, eles terão também dos próprios animais essa misericórdia. Vamos ver aqui a situação de alguém que maltrata um animal. Uma pessoa que tem um animal sob seu poder e que maltrata esse animal quando está em seu poder, ele é um covarde e um tirano. Ele é tão covarde como um tirano. Maltratar os animais. Matar é covarde e é tirano. Os homens, eles dão autorização para matar, para comer. Mas a misericórdia de Deus é diferente da do homem. Segundo o que o texto está dizendo, ele diz que aquele que maltrata os animais, porque os tem em seu poder, é tão covarde quanto tirano. Patriarcas e Profetas, página 443.
a disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, ao nosso próximo, quer seja aos seres irracionais, aos animais. Essa disposição para causar dor, seja para pessoas, seres humanos, seja para animais racionais, diz que isso é satânico. Com toda certeza que não tem amor por nada dessa vida. Tem pessoa, irmão, que mata o outro cortando os pedaços. Maltratar um animal é satânico. Maltratar uma pessoa é satânico. Essas pessoas que eles levam para matar, o tanto que as criaturas dessas imploram, meu Deus, para não morrer, que eu sei que é. Mas ele não tem misericórdia. Mata. A gente só acha lá a pessoa morta, só Deus sabe o que é o lamento de uma pessoa dessa. Nós temos que procurar aliviar as dores, tanto dos nossos semelhantes, quanto dos seres irracionais, os animais que Deus deixou. E muitos não compreendem que sua crueldade haja de ser conhecida. Eles acham que Não tem nada. ninguém vai saber, ninguém está vendo. Não tá vendo. Tudo que ele está fazendo está sendo tomado nota de tudo. Os anjos de Deus anotam tudo. Os pobres animais mudos não podem revelar, não podem falar, não podem se defender. E as pessoas que o maltratam com crueldade vai ser conhecido. Vai prestar conta. Eles acham que não, mas vai. Mas se os olhos desses homens que pensam que não vai ser prestado conta, se os olhos deles abrissem, como abriu os olhos de Balaão, eles veriam um anjo de Deus em pé, como testemunha, para testemunhar contra ele. No dia lá acerto de conta. Para atestar contra eles no tribunal celestial. E lá no tribunal celestial vai estar tudo anotado. Se foi maltratado um animal, está anotado. Se causou dor ao seu semelhante, anotado. Matou o animal, anotado. Matando um tanto de bicho desse. Tudo vai anotado. Não tem nada que não seja anotado. Todos vão ser julgados segundo uma lei. Se a lei diz não matarás e lá está dizendo matou, vai pagar pelo que fez. Quem não vai pagar é aqueles que se arrependem, que coloca sobre Jesus Cristo e Cristo agora pagou. Mas quem não faz isso vai ter que pagar com a sua vida. Porque o salário do pecado é morte. Então vale a pena nós aceitarmos o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Então o que acontece? Os anjos anotam de toda maldade que se faz contra as pessoas e contra os animais. Um relatório sobe ao céu. E aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Pessoas que têm um animal sob seu domínio. Um cavalo, por exemplo, que puxa uma carroça. Bichinho morre de peso. Já bota força demais o bichinho, às vezes, para ganhar o pão por seu dono. E ainda debaixo de taca. Debaixo de maltrato. Em Belém não tem carroceiro. Botaram ali lá quem puxa a carroça é o povo. Mas animal não puxa. Não tem carroceiro em Belém.
Os bichinhos são inteligentes. Diz que os animais, a inteligência deles, que é apresentada por alguns desses mudos animais, diz que chega tão perto da inteligência do homem, do ser humano, que é um mistério. Irmão, tem pessoa que bebe cachaça, que monta no animal e vai botar ele em casa, sem ele saber de nada dessa vida. É acostumado, o povo conta essa história. Vai bater em casa. Ele sabe da estrada. Uma vez o cachorro se perdeu, aí ele se perdeu do dono dele, aí quando pensou que não, as câmeras filmou ele batendo na porta lá da veterinária que levava ele, batendo e latindo. Quando a mulher abriu, ele abriu. Aí ligaram, ele estava lá. Muitas das vezes Mas olha uma acontece. coisa dessa, minha filha. Ele achou no crânio. Ele sabia que era lá que ele cuidava, quando ele foi bater lá. Foi bater graça. As pessoas muitas das vezes têm história que as pessoas relatam e às vezes a gente testemunha Pois é. de que a sabedoria, a inteligência, né? É um mistério. Tem vezes também que Chega tão próximo do homem que é um mistério. eu via passando o menino da mulher na piscina, estava afogando, e o cachorro foi e chamou ela. E ela salvou. Nós tínhamos um cachorro que toda vez que a gente ia fazer o culto de tarde, ele ia deitar lá. Na hora que a gente cantava, ele ficava cantando também. Era impressionante, a gente cantava. Uhum. Também tem As animais. pessoas Cachorro que encontrou. não têm o entendimento que o animal ele ama assim como a gente ama. Ele é alérgico. Mas é pegado para a pessoa que é. Eles têm medo assim como nós temos medo. Eles sofrem assim como nós sofremos. Eles veem e escutam assim como nós vemos e escutamos. Se nós bem pensássemos, nós tínhamos amor para com as criaturinhas. Muitos animais mostram pelos que deles cuidam uma afeição muito superior a que é manifestada por alguns membros da raça humana. Então, muitos animais têm muita estima pelo seu dono. Aquela cachorrinha da criança, se uma pessoa chegar perto dela assim desconhecido, ela voa em cima. Desse jeito a cachorrinha dela. Então, esses animais, eles mostram, em favor daqueles que cuidam deles, essa afeição superior, que às vezes os seres humanos não demonstram. Os animais, eles criam para com o homem apegos que se não rompem, senão à custa de grandes sofrimentos de sua parte. Cachorro, por exemplo, né? Eles se apegam muito ao dono. E que nada pode romper a amizade entre ele e o dono. E muitas das vezes, grandes sofrimentos da parte do dono, às vezes, faz essa separação mais... Se ele bem entendesse, não maltrataria o bichinho. Meu irmão, Uhum. vou contar uma experiência. Uma pessoa que estuda a Bíblia com a gente lá no Blumenau, ela tem uma cachorra, o nome dela é Leona, né, Fabiana? Aí às vezes ela sai, ela vai resolver alguma coisa para ela, e ela tem aquela meia assim. Pois você acredita que essa cachorra, ela não sai da porta. As pessoas que ficam na casa, porque ficam pessoas na casa, fica a mãe dela, fica uma sobrinha dela, cunhada. Põe a comida para ela, ela não come. Ela só come quando ela chega. E quando ela chega, essa cachorra só falta se urinar todo dia de alegria. E é uma cachorra enorme. É uma cachorra enorme. Uhum. E ela é tão apegada com a dona dela, tão apegada, que ela passa o dia todo, ela não come. Ela diz, olha, a gente coloca comida, ela não come, só come quando ainda chega. Desse jeito. É pegado desse jeito. O que diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 19,
é que o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Do jeito que eles têm sentimentos, nós É. temos que eles morrem. O que sucede a um, sucede ao outro. A mesma coisa. Morre um, o outro também morre. De forma que todos têm a mesma vida. Mesma vida. Todos têm o mesmo fôlego. No cacauzinho, um dia desse, botaram veneno, matou 7 cachorros e entrou o cachorro da Felícia. O bom do cachorrão dessa altura. Quase que o povo morre de chorar por causa desse cachorro. E qual é a vantagem dos homens sobre os animais? Nenhuma. O que eles se acham melhor? Por quê? Porque todos são vaidade. Tudo é vaidade, porque sabe bem. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó e todos hão de voltar ao pó. Seja eles homens, seja eles os animais. Vantagem é nenhuma. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. Alguns acham que para ter força física, vitalidade, tem que comer carne. Aí acaba entrando nessa de se alimentar dos animais. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa a sua saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo, o alimento animal. Pois é. Ele fica mais vigoroso, mais forte, mais nutrido, deixando de usar o alimento carne. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Transgrediu a lei física é transgressão da lei de Deus. Não posso maltratar nem o corpo dos seres humanos, nem o meu e nem mesmo dos animais. O nosso Criador é Jesus Cristo. O Criador dos animais também é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Ele também foi quem fez os animais. Jesus Cristo criou a estrutura humana. Mas ele também criou os animais. Ele é o autor das leis físicas, assim como também é o autor da lei moral. Ele é o autor de ambas as leis. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e das práticas atinentes à sua saúde e à sua vida física, peca contra Deus. Está pecado. Ser descuidado para com os hábitos e práticas atinentes à saúde e vida física, peca contra Deus. Aconselho a todos os comportores, observadores do sábado, evitar comer carne. É um conselho, né? Evitar comer carne. Não porque é considerado pecado comer carne, mas porque não é saudável. Não como carne porque é pecado. Não precisa chegar a esse ponto. Mas assim, eu não como porque não é saudável. Eu cuido do meu
corpo. Ora, mas se eu sou descuidado, eu descuro dos hábitos atinentes à minha saúde e minha vida, não é pecado? Não peca contra Deus? Mas eu não posso agora dizer para as pessoas que ela continue comendo carne. Não, eu tenho que dizer que e aconselhar que a todos que observem o sábado evitem de comer carne, porque quando Cristo voltar não vão estar mais o povo de Deus comendo carne. Então comer carne não é saudável, prejudica a saúde, peca contra Deus, peca contra si mesmo. Mas eu devo dizer que não é porque é considerado pecado, mas porque não é saudável. A criação animal está gemendo. O que mata um boi é como o que mata um homem. Matar um homem é pecado. Matar um boi não é? O texto está dizendo que não é pecado? Não está dizendo não que seja porque é pecado, mas porque não é saudável. E aquele que destrói o templo do Senhor, que somos morada para Deus, quem destrói o templo será destruído. Os cereais com as frutas, com as nozes e as verduras, elas contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Nós não precisamos de comer carne para ter nutrição necessária e propriedades necessárias para o bom sangue. Basta se contentar com os cereais, com as frutas, com as nozes e as verduras. Todas elas aí já é o suficiente. Elas contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. E às vezes nós só achamos que o bom sangue tem que ter outras coisas. E Deus ele fez um regime alimentar completo. Se houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Mas não foi. Então, o alimento animal não é necessário, não foi incluído no regime dietético que o Senhor deu para o homem, no princípio. Tudo vai se voltar às origens. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, mas é só uma sensação. Uma falta de vigor. Mas essa sensação de fraqueza e falta de vigor é só impressão. Porque os cereais, as frutas, as nozes e as verduras têm exatamente o suficiente da nutrição que o corpo precisa. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial para a alimentação. Mas é devido a ser o alimento desta espécie um estimulante, a deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim se lhe sente a falta. É por causa disso. Alguns acham que está fraco, faltando força, mas na verdade é só aquela sensação. E é só no começo, né? Uhum. Depois o organismo vai acostumar.
Alguns acham tão difícil deixar de comer carne como o bêbado acha difícil deixar a cachaça, a bebida. Mas se sentirão muito melhor com a mudança. Às vezes, as pessoas falam do bêbado, né? Mas aquele que se alimenta de carne, ele tem também a mesma dificuldade. Ela vicia, né? Do vício. Só come se tiver mistura. Mistura para eles é carne. Quem mata um boi é como que mata um homem, tira a vida de um homem. Também estes escolhem os seus próprios caminhos. E a sua alma se deleita nas suas abominações. Tirar uma vida do animal, isso é abominável. E muitos se deleitam nisso, em tirar a vida dos animais, para se alimentar. Isso aí é uma escolha de seus próprios caminhos. Você não mandou ninguém tirar a vida dos bichinhos, não. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, que é o que a gente vê fazendo, né? Para o consumo diário. Eles matam os bois. Matam as ovelhas, degolando. Come-se carne, de boi, de ovelha e de outras coisas mais. E bebe-se vinho. Geralmente, quando os bebedores estão bebendo as bebidas deles lá, sempre tem algum animalzinho que morreu para satisfazer o desejo deles. Petisco que ele chama, né? Para tirar gosto. E o que eles dizem? Ah, mas comer e beber, né? Porque se nós comer, nós morremos. Se nós não comer, nós morremos sempre. Comamos e bebamos, porque depois nós vamos morrer mesmo. Mas o que diz o Senhor dos Exércitos? Aquele que criou o homem e que criou os animais. O que o Senhor dos Exércitos revelou aos ouvidos do profeta? Revelou dizendo para ele o seguinte: certamente esta maldade não vos será expiada ou perdoada, até que morrais. Comamos e morramos? Vai morrer mesmo. Porque o Senhor disse, vai morrer e não vai ser expiada, não. Diz o Senhor Deus dos Exércitos. Isso está dito. Tem conversa. E se ele disse, Está dito. está dito. Está feito. É verdade o que ele disse. Agora, quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne e comem carne. Mas o Senhor não aceita. A matança do animal, o sacrifício do animal, para o oferecimento a Deus era uma coisa. Mas se fugir do verdadeiro objetivo que tinha, o Senhor tratava assim, eu não aceito o sacrifício de vocês. Vocês podem matar, pode sacrificar o animal, mas eu não aceito. É porque ele matava e comia. É porque geralmente o propósito do ser humano se levar para a questão hoje, por que eles matam os animais? Para satisfazer o quê? O vento. E qual era o objetivo? O objetivo
matarás. O mandamento diz: não matarás. Repetidamente tem se me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original. Olha aqui, nesse quesito aqui, ó, nós vamos ver claramente que o Senhor, tá, mostrou aqui para o irmão White que Ele está trazendo de volta o seu povo, aquele desígnio original. Qual é esse desígnio? Isto é, que Ele não Isto é, que Ele não dependa da carne de animais mortos. Então, o povo de Deus, ele não vai depender de animais mortos para se alimentar. Nós temos farturas de coisas boas para satisfazer a fome, sem pôr cadáveres à mesa, para compor nosso cardápio. Não é rara a carne doente. Antes ela é comum. As pessoas comem carne, a pessoa não se toca não. Então não é rara a carne doente. Antes ela é comum. Toda fase de doença passa por organismo humano pelo sustentar-se das carnes de animais mortos.